Olá pessoal, vamos para o 23º vídeo sobre a palavra apostasia, somente sobre a palavra apostasia. Pessoal, para quem está interessado nesse assunto, eu não canso de indicar, né? Assistam ou sigam o professor Nathan Rufino. Ele, para mim, é o melhor assim, professor desse assunto, sem sombra de dúvida, sobre a palavra apostasia e outros assuntos, mas com relação à apostasia como sendo partida da igreja, retirada antes da grande tribulação, para mim não tem um professor melhor. Então eu torno a indicar, né? Se você ficar membro do canal dele, ele colocou lá um valor mínimo, R$1,99, vale a pena curtir os vídeos que ele fez, são sensacionais. Podem assistir. Então, pessoal, para começar aqui, essa semana eu sempre assisto tudo na internet, né, com relação a esses assuntos, os debates sobre pré-tribulacionismo, o pós, que virou moda agora, os debates, né? E tem também um canal que é uma rádio que funciona no YouTube, e os ouvintes fazem perguntas teológicas, né, e eles respondem, né, é uma equipe que todo dia está lá. Eu não vou falar o nome para não polemizar. E aí eu observei que está aumentando o número de perguntas com relação à apostasia. E nessa semana passada, hoje é domingo, estavam em 3 lá. E eu observei que eles estão meio assim, meio sem jeito para responder essa questão. E junto a isso, né, eu fiquei muito feliz que eu estou observando que muitos pastores, teólogos, mestres estão aderindo a compreenderam que a apostasia significa a partida da igreja antes do arrebatamento. Eu gostei de ver, né, o professor, eu nunca vi ele tinha sido se pronunciado na internet, eu nunca tinha visto o professor, puxa vida, é que eu não tô, como é que é o nome dele? Fugiu agora. Eu sei que são vários pastores assim de peso, né? O último agora que eu fiquei sabendo foi o pastor Jamierson, né? Também, fugiu, o Gran Conato, pastor Gran Conato, ele foi aluno do professor Carlos Oswaldo Cardoso, né, Pinto, que ele também entendia como apostasia como partida da igreja, e outros demais. Tem o pastor Átila, Mateus Rangel. Então eu acho muito bom isso, muito bom. Que o povo aprenda a esperar Jesus, não o anticristo, né? E então eu observei que nessa semana, na pergunta que fizeram para a rádio, eu percebi que o pessoal ali ficou meio apavorado, e uma coisa que ficou muito assim infantil, que deu a entender que eles quiseram passar para o público que se não for a palavra arrebatamento, não é arrebatamento. Mas não é assim que funciona. A palavra arrebatamento, ela poderia ter sido traduzida por outra palavra em português. Não é porque o apóstolo Paulo usou este termo lá em Tessalonicenses que ele não usou, ele usou em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, mas em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3, ele usou a apostasia. E eles quiseram passar assim, como se não fosse arrebatamento, porque ele não usou a palavra arrebatamento. Mas a palavra arrebatamento, ela pode ser, ainda mais uma pessoa culta como o apóstolo Paulo, é normal da pessoa culta não ficar repetindo as mesmas palavras. Então eu vou até mostrar para vocês aqui no dicionário Agenor Costa, dicionário antigo, são 2 volumes. Eu vou mostrar aqui
uma alternativa à palavra arrebatar, por exemplo. Eu separei aqui, tem um monte. Mas eu vou tirar aquelas que não se pareçam muito com a tomar a força, porque dá a entender que se você for levar a sério isso, que tem que ser a palavra arrebatar, que significa tomar com força, mas a palavra não quer dizer só com força, mas é rapidamente. Mas eles quiseram dizer assim que fosse com força, arrebatar. Dá a entender que se Deus não tem poder para tirar a igreja num piscar de olho, sabe? Deus não vai fazer força para tirar a igreja, é uma ordem e acabou. Então fica essa ladainha. Então eu vou mostrar aqui na palavra arrebatar as opções. São poucas, mas eu peguei as mais leves. Simplesmente levar. A outra, levar de repente. Levar de repente. Transportar. E tem um termo aqui que é muito usado por ufólogos, né? Eles adotaram eles tomaram essa palavra é abduzir. Os teólogos, os ufólogos não inventaram essa palavra já existia. Então, é uma palavra que serve, abduzir. Então, por exemplo, pegar, a palavra pegar. Eu vou aqui na palavra pegar, no verbete pegar. Ele devolve a palavra pegar, arrebatar. Vou até mostrar para vocês aqui. Mostrar em amarelo. Vocês podem olhar, está grifado em amarelo. Palavra pegar, tá lá, arrebatar. Entre outras. Ela devolve. Então não tem segredo nenhum. Isso é normal uma pessoa culta que tem um cabedal grande, ele vai falando e vai alternando ele conhece os sinônimos, antônimos. Então assim, então ficou muito infantil. Querer passar para o público que se não for a palavra arrebatar não serve. Que isso? Então, pessoal, eu vou começar hoje mostrando mais duas Bíblias. Mais duas Bíblias que traduziram a apostasia por partida, retirada. Uma é uma Bíblia finlandesa de 1817. 1817. Eu acho que já deve estar beirando umas 20 Bíblias, né, que eu já mostrei aqui. As primeiras Bíblias. Porque eu vejo que os que defendem a palavra apostasia como partida, eles sempre usam as mesmas Bíblias, né? Citam as mesmas Bíblias, Wycliffe e tal. Inclusive, o Wycliffe, na verdade, ele usou uma palavra errada, ele colocou dissêncio. Eu até já mostrei isso aqui nos primeiros vídeos. Então, essa Bíblia finlandesa de 1817, ela, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ele usa a palavra luopumus. Luopumus. Eu não sei a pronúncia correta, mas está aqui em amarelo. Esse é o versículo. Luopumus. Aí você vai aqui no dicionário, um dicionário de 1919, dicionário finlandês, inglês. Só para confirmar. A mesma palavra luopumus, entre elas está lá separação, retirada. E tem mais uma Bíblia, agora uma Bíblia romena. Tem um dicionário também finlandês, mas aqui ele está... Não a palavra exatamente, mas é a mesma... Mas se torna a mesma palavra. Está marcado em amarelo, luopus, luopua, luopum... a raiz, luopuminen. Está marcado em amarelo e em vermelho embaixo. Quem quiser depois pode pesquisar.
Isso aqui é finlandês para o alemão, dicionário finlandês-alemão. E tem uma Bíblia agora, uma Bíblia romena. Eu vou mostrar duas versões e tem um fato interessante. A primeira versão, de 1921, é a mais recente. Quem se interessar, só depois brecar o vídeo e copiar, né? Essa edição de 1921, eles fizeram igual a 99% das traduções aqui no Brasil, eles transliteraram a apostasia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Aí o interessante, né, que quando chega em Timóteo, 1 Timóteo 4:1, 1 Timóteo 4:1, eles usam a palavra partida. Partida da fé. Em vez de usar a palavra, uma outra palavra, por que não usava, por que não continuou também com a apostasia? O verbo apostatar, por que não fizeram a mesma coisa? Aí tem uma Bíblia mais antiga, de 1914, uma Bíblia em homenagem ao rei Carol I. Tá aqui, 1914. Bíblia romena. E aqui em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Departariaria. Ou seja, a palavra partir, partida. Aqui tem um dicionário romeno-português, da Porto. Vocês veem aqui a palavra, esqueci de marcar aqui. Eu marquei em 3 tracinhos vermelhos, vocês podem depois confirmar. Então são mais duas Bíblias para a lista de Bíblias que traduziram a palavra apostasia. Os tradutores tiveram a coragem, né, de traduzir a palavra apostasia. Não ficaram só na transliteração. Que aí fica fácil, né? Que é interessante, né? Quem sabe não traduz. Aí o leigo tem que se virar. É muito estranho isso, né? É muito estranho. Agora eu vou... Uma outra coisa que eu preciso ler outra vez. Eu vou ler aqui porque eu também vi um pastor, infelizmente, pregando sobre a palavra apostasia. É um pastor da igreja presbiteriana. Também não vou falar o nome. E ele falando que a apostasia é quando a pessoa... taxativo. A apostasia é quando a pessoa sai da igreja... deixa de seguir o cristianismo e tal. Aí vou mostrar aqui no dicionário de ciência da religião. Uma coedição, né, da Paulus, Paulinas e Loyola. Vou pegar assim no meio eu já li isso aqui no outro vídeo, só assim, ó, só para deixar claro isso. Ele fala assim: há de se levar em conta que aquilo que do ponto de vista da religião abandonada é denominado apostasia. Do lado da que acolhe quem desertou, as caracterizações serão bem outras. Serão conversão, encontro com a verdade e afins. Ou seja, existe uma questão de perspectiva que não pode ser ignorada. Então, assim, a apostasia, o termo principal dela é afastamento. É afastamento.
Tudo bem, as pessoas vão falar que mas no cristianismo é isso mesmo, tal. Mas se você for pesquisar a palavra, não é isso. A palavra é afastamento, é separação, partida, retirada. Essa palavra, essa denotação de você abandonar a igreja de Jesus, no caso, isso é um engessamento que foi feito. É um engessamento, infelizmente. Eu vou mostrar aqui agora antes de tudo, eu vou mostrar uma tabelinha que eu fiz. Eu fiz bem pequena para mostrar no vídeo. Acho que vai ficar bem... É um resumo, esse aqui é um resumo. A palavra apostasia, ela vem do verbo afisteme. Apostasia é uma forma tardia, que tem no preto, no branco, é uma forma tardia da palavra apostasis. Ela seria o prefixo apó mais stasis, ou dá na mesma, seria apó mais esteme. Quando a palavra afisteme, na verdade ela tem aqui seria o apó, uma elipse, né, de apó. Ou seja, seria o apó, né, em outro formato, vai ser bem sucinto. Aqui nós temos esteme, né, esteme, que é afisteme, né, apó mais esteme, em cima, esteme, né. Esteme quer dizer... O esteme ele vem do antigo esteco, o esteca, ou esteco. Também pode ser apostasis, que é um substantivo de ação ou de verbal. Vocês podem ler com calma aqui, pode parar o vídeo quem quiser. Esteme, esteme. No caso, o apó e o esteme. O significado, apó, separação, para longe, distância, a partir de, no caso partida, etc. Esteme, ou estamai, manter-se, deter-se, situar-se, pôr-se de pé, fixar, tomar posição, permanecer. Apó, no caso seria se manter longe, ir para longe, retirada, partida. Isso que significa a palavra apostasia. No caso também nós temos a apostasis, né, que seria, como está falando aqui, a apostasia é um termo novo para apostasis, que na verdade então apostasis é a mesma coisa que apostasia. E apostema também é a mesma coisa. Só que apostema foi muito usado na área de medicina. Eu já mostrei para vocês dicionários aqui, falando mostrando dicionários usando a palavra apostema. Então essa tabelinha aqui, para quem quiser se aprofundar melhor, para fazer essa tabelinha, no caso do termo estasis, por exemplo, eu estou usando aqui dicionários etimológicos, né, da língua grega. Isso aqui é ruim de mostrar, é muito grande. Fiz uma cópia. Mais fácil de mostrar. Publicado pela editora Bill. Dicionário etimológico do grego. São 2 volumes. É um bichão muito grande. E tem também esse dicionário etimológico da língua grega. Eu me baseei neles. É claro, eu só fiz uma pesquisa rápida. Preciso fazer um aprofundamento ainda da palavra apostasis, né? E esteme. Mas essa tabelinha, rapidamente eu fiz essa tabelinha baseado na pesquisa desses dicionários etimológicos. Até está em alemão também. Griechisch, etimológico X,
Wörterbuch também. Isso aqui é publicado em 1960 em Heidelberg, por Hjalmar Frisk. Esse aqui é o volume 1. Também é a mesma coisa. Isso aqui eu imprimi aqui. Ele fala assim, né? As muitas derivações, em parte, heranças antigas, né, são tratadas em títulos especiais. Mas aqui ele fala das derivações, né, de esteme, estamines, stauros, stasis, que é o que importa para nós, stater, stele, stemon, stoa, e vai, assim vai. Então é isso aí. Depois eu vou fazer um trabalho melhor ainda, né? Melhor ainda. Então, lembrando bem, são dicionários etimológicos da língua grega. Etimológicos. Assim, nesse programa que eu falei para vocês no início do vídeo, né? Um dos participantes lá, né, que são mestres, né? Inclusive ele citou, né, o Theological Dictionary of New Testament de Gerhard Friedrich. Publicado pela Eerdmans. Esse aqui é o volume que abrange a palavra sigma, é volume 7. Vou mostrar para vocês aqui. Então. Eu vou mostrar para vocês aqui na palavra steko. Vocês veem que é no mesmo âmbito, né? Steko e stemi. E a palavra stasis está para trás, acho que é stasis. Então vou pesquisar bem isso aqui. Vai ser muito interessante. Eu já encontrei pontos interessantes que contradizem, né, os que são contra a palavra apostasia como partida. Agora eu vou pegar aqui vou mostrar para vocês, publicado pela editora Vida Nova. Agora está em um volume só, né? O Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Eles publicaram condensado em um volume só, um tamanho maior, mas o antigo são 2 volumes. São 2 volumes bem grossos. E aqui na palavra apostasia, ele começa assim, né? Ele fala assim, apostasia, ele coloca, não como grego, mas ele coloca a palavra apostasia para dar entrada, né? Ele fala assim, apostasia, grego apostasia, rebelião, abandono, apostasia, que vem de apó, fora de, e esteme, ficar de pé. Aí ele fala assim, seria o repúdio deliberado de uma crença à qual antes se apegava. Um apóstata é alguém que assim abandona o cristianismo. Na igreja, após os tempos do Novo Testamento, a apostasia, juntamente com o assassinato e o adultério, era considerada por um tempo como pecado imperdoável. Mais tarde veio a ser sujeito a perdão somente após grandes penitências públicas, que em certos casos duravam a vida inteira. Aí vem no verbete em si, no grego. Mas a palavra vem, apostatar, vem no afisteme. Afisteme. E o que quer dizer afisteme?
Vocês podem parar o vídeo, eu mostrei para vocês. Afisteme, no transitivo, fazer revoltar-se, desviar. Intransitivo, ir embora, partir, apostatar. Transliterar, apostasia, não sei por que repete. Rebeldia, abandono, estado de apostasia, deserção, apostasion. Apostasion é escritura de divórcio, é separação física. Aí o que acontece? Até mostrei para vocês, né? Dicionário do Carlo Rusconi, dicionário do grego do Novo Testamento, publicado pela Paulus. Eu acho interessante isso. A palavra afisteme. Aqui na palavra no transitivo, ele não coloca, mas aqui no transitivo está colocará à parte, em separado, colocar longe, manter distante, afastar, alienar. Será que o dicionário que eles usaram aqui estava faltando folhas? Vejam aqui, ó, a palavra afisteme. Continua aqui em cima. Não, continua aqui em cima. Isso eu só poderia mostrar, mas é propaganda para Paulus. Então, interessante, né? Por que escondem? Por que escondem, né? Não é possível que mestres, né, tenham acesso a todos os dicionários. Como é que pode? Aí vamos lá, vamos seguir aqui. Ele fala assim, afisteme. Em Homero, assim, eu não sei se eu esqueci de falar isso, essa tabelinha aqui, nessa tabelinha, eu esqueci de falar, aqui embaixo, apostases. Estases, no caso, estases é item acima, no esteme, mas estases em Homero, Xenofonte, Heródoto e Platão, significa, não dá para ler direito, significa discórdia, facção, insurreição, conflito, guerra civil, rebelião, desunião, sedição, etc. Esqueci de mostrar isso para vocês. Estases nesses grandes escritores, 500 anos de Cristo, 400 anos de Cristo, estases significava isso. Logicamente, apó, fora do conflito, fora da guerra, fora então, fica fácil, né? Aí ele vem assim, afisteme, em Homero, derivado de esteme, significa no transitivo, afastar, remover. A, no sentido de espaço. B, de uma condição de relacionamento. C, da associação com uma pessoa. Significa virar alguém contra uma pessoa. Aqui já é uma forçação de barra, né? De modo particular ou político, fazer revoltar-se. Heródoto, intransitivo, significa remover-se, ir embora, ficar longe, afastar-se, cessar, abandonar, recuar, separar-se, apostatar. Os substantivos que se derivam são apostases, revolta, mas apostase significa distância, distanciamento. Vocês viram como eles forçam a barra? Que se acha pela primeira vez no grego a partir desse grego clássico. Quando é do interesse deles, eles eles usam bastante o grego clássico, dos que negam a apostasia como partida, né? Aí na página seguinte, a página 261 aqui, aí ele fala assim, apostasia, uma forma posterior da palavra clássica apostasis, com o significado de estado de rebelião ou apostasia. Apostasia, rebelião, mas a apostasis tem o significado de partida, distanciamento. Aí ele vem, e apostasion, um termo jurídico para entrega mediante a compra, transmissão, que também se emprega a uma carta de divórcio. É o divórcio, separação física de corpos. Aí vem aqui na Septuaginta, ele fala o seguinte, né? O significado de afisteme e dos seus equivalentes hebraicos é como no grego clássico, remoção, no sentido espacial,
Gênesis 12, 8, separação entre pessoas, 1 Samuel 18, 13, Salmo 6 e 8, retirada de um relacionamento, Números 8, 25, ou um estado. Acho que eu estou lendo ao contrário, mas é que eles fazem uma sentido espacial. É assim, grego, Gênesis 12, 8, separação entre pessoas. 1 Samuel 18, 13, Salmo 6, 8, retirada de um relacionamento. Números 8, 25 ou de um estado. Provérbios 23, 18, Isaías 59, 9, revolta, política. Não sei se eu li ao contrário, mas eu vou parar aqui para vocês olhar com calma. Mas o que importa é o extrato que eles estão falando. Este é o significado mais frequente da palavra e subjaz a maioria das formas substantivas. Aí vem o segundo ponto, afisteme, ocorre no sentido espacial em Lucas 2,37, que fala que a mulher não deixava o templo. Mais frequentemente, refere-se à separação de pessoas, referiar de levar a efeito um castigo, Atos 5, 38, 22, 29, o afastamento de Marcos de sua tarefa de ajudar Paulo no seu trabalho, Atos 15, 38, a saída dos cristãos da sinagoga judaica, Atos 19, 9, o desaparecimento de seres sobrenaturais da presença humana, Lucas 1, 38 e segue. Aí vou pular aqui, aqui tá certinho, aqui tá beleza. Vamos para a página 262. Aí ele fala assim, 2 Timóteo 2,19. Afisteme se refere ao comportamento moral. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, apostate-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, é uma apostasia boa. Você se apostatar do mal, todo aquele que professa o nome do Senhor, é uma boa apostasia. Aí ele vem assim, né? O emprego absoluto de apostasia em 2 Tessalonicenses 2,3 é uma expressão comum da apocalíptica judaica, que profetiza um período de apostasia pouco antes do aparecimento do Messias. Aí ele cita aqui Enoque 5,4 e 93,9. Eu vou ler aqui. Cinco, 4. O texto de Enoque fala assim: mas quanto a vós não tendes sido constantes e não tendes cumprido os mandamentos do Senhor, mas vós os tendes transgredido e falado caluniosamente palavras graves e duras com vossas bocas impuras contra a sua grandeza. Ó vós de coração endurecido, vós não encontrareis paz. Aqui, se ele considera aqui como apostasia, aqui tem um contexto, tem um complemento. A pessoa... mas no caso aqui eu estou vendo como desobediência, não uma apostasia. Uma desobediência. Eu acho que ele exagerou. Agora vamos para o 93, que aqui eu também usei a palavra apostasia. 93:9. Bem assim, depois disso, na 7ª semana, surgirá uma geração apóstata. Agora vem o complemento. Seus feitos serão muitos e todos eles criminosos. Tem um complemento. A pessoa apostatou, né? De uma maneira que eles vão fazer, tudo o que eles fizerem serão crimes. Então tem um complemento.
Está certíssimo, não tem problema nenhum. No versículo 10 fala assim: na sua conclusão serão eleitos os eleitos de justiça da planta da justiça eterna, aos quais serão dados 7 vezes mais instruções a respeito de todo o rebanho. Esse aqui não... Quer dizer, então, assim, a apostasia ela pode ser usada em outras maneiras quando ela tem um complemento, igual Timóteo 4.1, 1 Timóteo 4.1. O Espírito diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. No caso, é bem diferente do 2 Tessalonicenses 2,3, que fala, o apóstolo Paulo fala: o dia do Senhor não começa enquanto não vier a apostasia. Simplesmente. E o que significa apostasia? Retirada, partida. Como todas as primeiras Bíblias traduziram. Se não fosse assim, os tradutores não teriam medo de traduzir a palavra apostasia em todas as nossas Bíblias. Eles não transliterariam. Por que eles transliteram? Porque por força dogmática, eles são sujeitos aos que os contrataram. Então, o que eles fazem? Para não sujar o nome deles, para não traduzir de uma forma errada, eles transliteraram. Isso veio de séculos para cá. Porque a pessoa que conhece o grego para valer mesmo, ele vai traduzir como partida, como retirada. O apóstolo Paulo não colocou complemento. E tudo o versículo calha certinho. As pessoas que defendem o pós-tribulacionismo, eles acham que no versículo 1 desse capítulo, quando o apóstolo Paulo fala que com relação as coisas concernentes à vinda de Cristo e nossa reunião com Ele, eles acham que lá já fala do arrebatamento. Lá é o introito do assunto que ele vai prosseguir. Então, pessoal, então ficou assim, eu fiz questão de ler assim, a parte de Enoque, porque como eu usei aqui no texto, porque o tradutor que traduziu do etíope para o inglês, ele colocou apostasia mesmo. Então não podia fugir. E não está errado. Porque a apostasia lá está como... E tem um complemento. Por que eles apostataram? Porque fizeram isso, vão cometer crimes, tal. Rompendo a vida, uma vida fiel a Deus. Então, pessoal, o vídeo vai ficar... É bom esse tamanho. Então, assim, eu vou batalhar mais com relação a dicionário teológico do Novo Testamento, né? Esses dicionários etimológicos da língua grega. Eu fiz esse pequeno esboço para quem estiver acompanhando, né? Vai começar a entender melhor. Outra coisa que eu queria deixar claro, né? Que eu posso parecer mal educado com alguns que talvez são poucos que comentam nos meus vídeos, né? Mas que nessa semana passada tem uma pessoa que ela entrou num comentário, nitidamente pessoas que não assistiram os vídeos e praticamente assim esnobando a gente, né? Você vê que pela fala não assistiu o vídeo. Irmão, porque você está enganado, porque a palavra apostasia é uma, tipo assim, deserção a Deus, afastamento da fé. Pessoa que não assistiu os vídeos. Então como se fosse uma ofensa para mim, né? Então eu também posso parecer ofensivo, mas eu nem respondo, eu até deleto, né? Na verdade, esse eu não deletei, porque teve uma pessoa que começou a discutir com eles e chegou a 58 respostas, né? Um debatendo com o outro. Eu nem me meti na discussão, né? Eu acompanhei por alto assim, mas eu não vou dar atenção para... Depois de 23 vídeos mostrando que a palavra apostasia é isso, Bíblias, traduções,
comentários e tal. Aí chega uma pessoa, cai de paraquedas, não assistiu os vídeos, nem assistiu nem o próprio vídeo. Ele mesmo confessou, porque é o dispensacionalismo, eu conheço o dispensacionalismo, tal, então você percebe que nem assistiu. E tem outras pessoas que todo vídeo que eu faço vem perguntar, já saiu o livro de Enoque? Quando é que vai começar a ser vendido? Eu também não respondo mais. Que parece que está brincando com a cara da gente, né? Se eu já avisei que eu estou batalhando para reeditar, todo mundo sabe que sem dinheiro não se faz nada. Eu não sou rico. Eu não sou rico. Ninguém me oferece dinheiro. Você quer publicar o livro? Eu te dou 50 mil reais para você já ficar um mês parado só para você fazer isso, se publicar. Pago a gráfica para vocês, pago tudo, para você, pago tudo. Aí em um mês o livro sai, até acho que em 15 dias sai. Então fica todo dia perguntando, já publicou, vai publicar? Isso não é uma prova também que a pessoa não assistiu o vídeo. Porque se assistisse, porque é uma coisa, é questão de lógica. A lógica é simples. Se eu publicar, tá na cara que eu vou anunciar no vídeo, né? Então tem coisa que é para tirar a paciência, né? Então eu não respondo esse tipo de coisa. A pessoa vem falar para mim que a apostasia está enganada, a apostasia é afastamento da fé. Então eu vou responder o quê? A pessoa ela está assinando embaixo que não assistiu meus vídeos. É que nem o Olavo de Carvalho, ele foi fazer uma repórter marcou uma entrevista com ele, e eu assisti essa entrevista ao vivo. Aí a repórter fez uma pergunta, ele tinha indicado um livro para ela e tal, ela mesma pediu um livro. Aí ela faz uma pergunta que deixou claro que ela não leu o livro. O Olavo de Carvalho deu um esporro nela, que ele fala palavrão, né? Você vem me chama para me entrevistar e você não conhece minhas obras, não conhece nenhum livro que eu te indiquei. Então é assim que funciona. Você não pode dar moleza. Infelizmente, até indico esse livro, é um livro já que já está esgotado, chama Vampiros Emocionais. Para você tratar com pessoas assim, que fica te sugando a sua energia, ficam tentando te irritar, né? Então, é um meio de você não ligar para essas coisas. Mas como um canal público, então eu estou deixando claro que eu não vou responder essas coisas, esse tipo de pergunta. Se eu estou fazendo um vídeo mostrando, ainda se fosse um questionamento técnico avançado, né? Eu não mostrei acho que nem a décima parte, falando de tecnicidade, né? Eu não sou professor de grego, Eu só tenho materiais, né? Que eu fui adquirindo, preparando material. Até eu no início, eu não tinha essa noção que a apostasia poderia ser a partida. Depois eu acordei para isso. Eu estava muito entretido com o livro de Enoque e tal. Depois eu fui olhando com mais atenção. Aí eu acordei para isso. Eu não tenho a menor dúvida que a apostasia, o apóstolo Paulo usou como sendo um outro termo para o arrebatamento. Então, assim, ainda se fosse uma pessoa trazendo argumentos técnicos, tal, mas a pessoa vem praticamente com deboche, né? Então, eu não respondo esse tipo de pergunta. O livro de Enoque também, eu não respondo mais. Quando eu publicar, eu vou deixar claro, eu vou anunciar no vídeo, claro, no canal é meu. Então, pessoal, não leve a mal e ficamos por aqui. Até a próxima, então. Esse ficou o 23º vídeo sobre a palavra apostasia. Até a próxima.